momento Tribuna Livre no ar para você pela TV Horizonte, canal 30.1, América TV, canal 19 e também pela Rádio América 107,1. Nós estamos ao vivo para você que participa conosco pelo 31 99412 2179. Presente com a gente aqui a Carla Rodrigues, presidente da Comissão Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, e a Patrícia Rocha de Abreu, que é auxiliar administrativa, funcionária do SENAC, exemplo de determinação. Nós estávamos aqui exatamente no intervalo falando sobre essa questão das pessoas que querem ajudar e às vezes não sabem também. Nós vamos chegar nesse assunto. Mas a gente tem aqui, Léo Apolinário, uma pergunta de uma telespectadora. Ela pergunta o seguinte para a gente, depois a gente notifica o nome, se você quer. Maria Elizabeth. Muito bem. E ela diz o seguinte, Carla e Patrícia: eu tenho um neto com PCD, graças a Deus, com tanta dificuldade ele está trabalhando, às vezes sendo meio discriminado no serviço pelos colegas de trabalho. E a Maria pergunta: falta muito apoio humano com as pessoas com deficiência. Muitos não têm paciência, ela afirma, né? O que você acha? Eu acho que acontece, mas tudo vai de você estar sinalizando para o outro. Sim. Gente, isso não tá legal. Podemos melhorar a comunicação dentro daqui, porque da empresa, né, no caso dele, porque ele está sofrendo dentro do trabalho o que a gente sofre no dia a dia na rua, mas só que na rua você vai embora, ficou por ali, mas no trabalho é importante você passar para o outro que aquilo está te incomodando. E aí eu já emendo com a Carla, e são muitos direitos, né, Carla? Mas eu queria saber os principais direitos que as pessoas com deficiência têm e que muitos desconhecem. Até pegando o gancho da pergunta da telespectadora, que eu acho que é importante a gente falar até do artigo 3º da LBI. Vou bater muito na tecla dessa lei, tá, gente? Por favor, porque ela é a lei que garante, né? É uma lei federal que garante os direitos de todas as pessoas com deficiência, inclusive os autistas, né? Que ainda tem algumas pessoas que têm a dúvida se quem tem o transtorno tem esses direitos. Quando ele vive o capacitismo institucional, porque tem nome, tá, gente? Artigo 88, e é crime, né? É crime o colega que silencia, que faz qualquer tipo de deboche, invalidação, invisibilidade, e isso é passível de ser penalizado. O artigo 88 fala que praticar preconceito contra uma pessoa com deficiência é crime. Então eu vou usar assim essa terminologia para vocês entenderem que não é tão simples quanto parece, porque muitas vezes a gente vai estar falando de uma pessoa com uma deficiência intelectual, por exemplo, que não tem, infelizmente, Patrícia, aquela condição de verbalizar o que está sentindo, né? Então, pensando nas múltiplas deficiências que existem, o artigo 3º garante as acessibilidades, inclusive a acessibilidade atitudinal e de comunicação é um direito que precisa ser preservado, não só nas instituições, né? Quando vocês fazem a chamada falando se a sociedade está preparada, a gente já fala que nós, enquanto cidadãos, seja com deficiência ou não, precisamos entender que a acessibilidade atitudinal não requer recursos públicos, não requer investimento financeiro, só basta que o outro queira aprender um pouco. Esse, para mim, é um direito primordial. Muito bem. A gente não precisa educar as pessoas, Carla, né? A cartilha ela é um manual educativo, por exemplo, como lidar com a LBI, mas dica para a gente poder fazer, por exemplo, registro de uma denúncia. Como é que a gente configura uma denúncia contra um PCD, não é? Se às vezes não tem alguém que vai querer ser, por exemplo, testemunha. Qual é o mecanismo para a gente registrar essas irregularidades para uma pessoa que é PCD, por exemplo? Uma dica boa para a gente, na prática, né? No jargão popular. Para quem não quer se comprometer, porque muita gente fala que não quer ser testemunha, isso, não quer me comprometer, por questão de retaliação, né? Isso. A gente sabe que isso acontece com muita pontualidade, essas retaliações, principalmente no meio corporativo. Eu sempre gosto de falar que quem não quer se comprometer, o Disque 100 está aí para isso. É anônimo, né? Vai pegar todas as informações passíveis e vai fazer o encaminhamento correto.
Eu gosto muito desse mecanismo do Disque 100, que é, né, não só dos direitos da pessoa com deficiência, mas dos direitos humanos ao todo. Mas para quem quer apoiar, ou a própria pessoa com deficiência, além daqueles trâmites normais que a gente já faz, que é boletim de ocorrência, delegacia especializada em Belo Horizonte tem, fica ali no Barro Preto, Ministério Público, né, fazer Uma a denúncia. autoridade policial da Guarda Civil, da Polícia Militar, também pode ajudar na representação desse tipo de denúncia, por exemplo? Pode, deve, Pode, né? sim. Aí eu vou até As instituições além. de segurança podem, mas muitas delas, muitas vezes, ainda não estão preparadas Eu queria para receber esse tipo de denúncia. Eu queria colocar até uma situação aqui agora, simples, que a gente vê no dia a dia, a pessoa com deficiência. Ônibus. A pessoa com deficiência precisa pegar ônibus. E o elevador do ônibus talvez não funciona. Porque sempre a gente vê isso por aí. Ali no calor do momento, um policial, um guarda, o Disque 100... ligar para a empresa, formalizar uma reclamação. Uma pessoa que vive uma situação dessa no dia a dia, ou que já viveu, o que ela pode fazer? O que a gente pode orientar ela nesse momento? Se fosse só o elevador, tava bom. Tava E quando bom, o né? motorista não para porque viu uma pessoa usuária de cadeira de rodas E no não ponto quer de descer para ônibus, ajudar, e né? sabe que vai dar um trabalho que na cabeça dele é um trabalho. Para nós é acessibilidade, né? Qualquer cidadão pode discar 190 imediatamente. Então, assim, é o mecanismo mais fácil, que está mais palpável. Para a gente é 190, vai ter uma guarnição policial ali que vai fazer esse boletim de ocorrência. E após esse boletim de ocorrência, o próprio cidadão pode fazer representação ou encaminhar para o Ministério Público, se não tiver condições de pagar um advogado. Costumo dizer, gente, parece que a gente está fazendo promoção pessoal e não é. Quando a gente tem um problema no direito do trabalho, a gente procura um advogado trabalhista. Claro, é necessário. Então, eu sempre oriento uma pessoa com deficiência ou seus representantes legais a procurarem também um advogado especialista em defesa de direitos da pessoa com deficiência. Porque muitas vezes, eu só citei a LBI, mas temos outras legislações que abarcam isso e que vai fazer o diferencial na hora de defender essa empresa de não colocar para rodar um ônibus que não funciona um elevador. Porque isso a culpa é da empresa, ela tem que dar manutenção. Os órgãos municipais E também dos órgãos são que precisam fiscalizar, responsáveis, né? Aqui na prática, gente, eu queria fazer uma colocação. Patrícia, me ajuda a entender aqui, para quem está nos ouvindo pela Rádio América, pela TV Horizonte, pela América TV também, comigo aconteceu uma situação inusitada, isso tem muitos anos, né? Fui atravessar um amigo ali na Avenida Afonso Pena, e ele deficiente visual ou portador de necessidade especial. E eu peguei na barriga dele, puxei na cabeça, peguei na camisa. Ele falou, Zé Carlos, me deixa. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Ele falou assim, você está me atrapalhando. Nós dois vamos ser atropelados. Eu falei, mas como é que é? Aí eu agarrei mesmo, de fato, na cintura dele. Falei, vem comigo que nós dois vamos atravessar. Ele falou assim, não, deixa eu pegar que eu vou atravessar nós dois. Então, como é que é na prática? O que a gente faz para ajudar, por exemplo, para atravessar uma pessoa com PCD no trânsito, numa faixa, onde, na prática, explicando para quem está no rádio também, pega onde? É no braço, na barriga, abraça a pessoa, Sim. puxa pela roupa? Como é que a gente faz? Já passei por essa situação, Não tá? É engraçado, já fui mas é carregada complexo, para dentro do aconteceu MOV comigo. que eu não ia entrar. Então. Então assim... Às vezes a gente quer ajudar e atrapalha, né? Exatamente. Já aconteceu. Primeiro lugar, você tem que perguntar à pessoa se ela precisa de ajuda. E se ela quer, né? Aí, assim, precisa de ajuda para atravessar a rua? Sim. Posso te ajudar? Sim, quero. A pessoa mesmo vai perceber onde está a voz, vai colocar a mão na pessoa e vai segurar no braço e vai atravessar. Sempre deixar pessoa com deficiência, segurar em você vidente que está enxergando. Por quê? Porque eu tenho habilidades para entender aonde você está subindo um degrau, descendo um degrau, só segurando ali no seu braço. Então não precisa carregar não a me pessoa carrega, no pescoço, não né? precisa de colocar a Aquela mão em mim. confusão que a gente arruma, né? Não precisa de me puxar pelo braço. Eu mesmo vou segurar na pessoa que está enxergando ali, ou então disponível, né, para me ajudar. E eu vou conseguir me conduzir pelo seu andar.
Eu sei quando você tá subindo um degrau, quando você desviou até de um buraco, abriu mais a perna, eu consigo perceber somente segurando no seu braço. Um colega, eu ajudava sempre um colega, eu estudei na faculdade de jornalismo, e ele sempre me falava assim, Léo, deixa que eu coloco a mão no seu ombro. E os seus passos eu vou me guiando a partir dali. Não precisa de você me falar nada. É isso mesmo, né? Ele sempre falava Exatamente. isso. Não precisa de me pegar pelo braço. Deixa que eu coloco a mão no seu ombro. E ele sempre devia ser fazia alto, isso. né? Porque isso. eu geralmente no braço, porque eu tenho 1,50 m. Então, geralmente só pego no braço mesmo. No ombro fica bem difícil para eu fazer isso. Mas, enfim, pelo ombro, pelo braço, pelo segurar ali, eu consigo me localizar no que você está passando, em qual obstáculo você passou. Se você pular um buraco, eu consigo perceber. Então é Ótimo. bem tranquilo, só mesmo eu segurando na pessoa. Perfeito, muito boa a nossa conversa hoje. Nós vamos continuar e você participa com a gente. 99412-2179. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você participa aí. E claro, nós estamos aqui com a doutora Carla, né? E você pode fazer uma pergunta para ela também, se você quiser. Mande a sua pergunta para Carla, para Patrícia, 99412-2179. O Tribuna Livre é todo seu. Agora